Boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença de vocês aqui hoje. Eu queria agradecer imensamente a disponibilidade do professor Dr. José Renato Rosa Cussiol, da Unifesp. O José Renato, ele é um egresso do nosso programa, quase contemporâneo meu, acho que a gente deve ter se cruzado aqui no prédio algumas vezes. O seminário que ele se propôs a oferecer hoje aqui se chama Respostas ao dano de DNA, Mecanismos de Regulação e Integração com o Metabolismo Celular. Uma descrição muito rápida, né? Esse seminário, então, vai abordar os mecanismos em eucariotos de regulação da resposta celular aos danos de DNA, então, DDR, né? DNA Damage Response, utilizando perdi aqui, utilizando o modelo da Saccharomyces cerevisiae, e como eu falei, então ele é biólogo e teve o seu doutorado concluído aqui no nosso programa. Ele fez um pós-doc na Cornell, e lá ele estudou quinases responsáveis pela sinalização do DNA e como elas são reguladas. Atualmente, ele é professor adjunto do Departamento de Bioquímica da Unifesp, onde conduz os seus projetos de pesquisa. Doutor José Renato, muito obrigado por vir, a palavra é toda sua, e você dá as ordens aí sobre o formato. Obrigado, Michel, obrigado pelo convite aí, fazer um agradecimento especial ao Luiz, né, então, como o Michel falou, eu sou egresso aí do IB da USP, né, então eu eu fiz biologia na USP, desenvolvi toda a minha pesquisa, né, tanto a iniciação quanto o doutorado no laboratório do professor Luiz, né, então ele é meu ex-orientador, né, o pai da pesquisa, né, e pai da ciência, e então eu passei 10 anos, né, mais ou menos aí no departamento de genética, né, pelos corredores aí, principalmente do terceiro andar. Então é um prazer assistir muita palestra relacionada ao ciclo de seminários também, né, do departamento, que já tinha na minha época. Então é um prazer voltar aí, não de forma presencial, né, mas online aí para conversar um pouquinho das coisas que a gente está desenvolvendo, né? Então eu vou botar aqui para apresentar. Eu vou te avisando se acontecer alguma coisa com a apresentação ou com a Tá bom. conexão. Então dá para ver minha tela? Já sim. Tá. Tá. Então, o meu título, eu coloquei um título bem genérico, assim, né? Resposta a danos de DNA, né? Mecanismo de regulação e integração com o metabolismo celular. Então, o objetivo aqui, eu vou começar dando uma introdução de alguns aspectos que eu acho importante falar para melhor entender, né, os resultados que eu vou mostrar. Então, para começar, primeiramente, assim, né, por que trabalhar com levedura, né, assim, primeiro, assim, porque eu sei fazer isso, né, então eu tenho familiaridade, todo o meu pós-doc, grande parte do meu pós-doc, né, na Cornell, eu trabalhei, então, com esse organismo modelo, né, e embora com os avanços, né, das ferramentas de edição genômicas em eucariotos superiores, né, principalmente CRISPR, né, estarem de uma certa maneira começando a substituir até, né, trabalhos em leveduras, devido agora a uma maior facilidade de utilizar, né, você gerar mutantes, né, e tudo mais. Levedura ainda é um modelo assim que, ao meu ver, é bem viável. Por quê? Porque primeiramente que ele é mais barato, né? Então, em tempos de pesquisa e esse sufoco aí de conseguir verba, né? Ela é você consegue crescer ela muito fácil, né? Ela tem um rápido crescimento. Ela pode ser mantida como organismo haploide ou diploide, né? Então você pode estudar, né? Geneticamente ela muito bem. Ela tem uma facilidade de manipular geneticamente, e eu vou até explicar um pouco melhor, né, porque eu uso bastante isso no projeto, e principalmente, né, do ponto de vista relacionados ao meu, o que eu estudo, né, as vias, né, de resposta a danos de DNA
são relativamente conservadas, né, durante a evolução de leveduras até humanos, né? Então, muitas coisas que a gente, mecanismos que a gente acaba descobrindo em levedura, a gente consegue, então, né, transpor ele para eucariotos superiores. E sobre as ferramentas de edição gênica, né, então, acho que muitos agora estão familiarizados com o CRISPR, assim, né, mas levedura, antigamente, era muito utilizada como um organismo, né, para você estudar, né, investigar fenótipos, né, investigar a função de genes, pela facilidade que você tinha, né, comparado com eucariotos superiores, de gerar, por exemplo, linhagens nocautes, né. Então, no nosso laboratório, o que a gente faz rotineiramente, né, utilizar técnicas, né, de disrupção gênica para, por exemplo, né, gerar knockouts, investigar o fenótipo, né, dessas linhagens, né. Então, basicamente, a gente tem uma coleção, por exemplo, de vetores, né, de plasmídeos, que possuem marcadores de seleção. Então, basicamente, o que a gente faz é sintetizar primers, né, oligosnucleotídeos, que, por exemplo, no caso de uma deleção, eles reconheçam sequências universais nos vetores, né, mas eles tenham também, né, mais ou menos 50 pares de base de homologia, né, por exemplo, com uma região upstream do códon de iniciação, né, e downstream do códon de terminação, né? Então, eu resolvi trazer isso, principalmente para o departamento de genética, né? Então, basicamente, o que a gente faz, né, em levedura é muito simples. Você amplifica, né, faz uma reação de PCR, você gera um amplicon, e esse amplicon, você transforma a levedura, né? Você transfecta a levedura, né? Por exemplo, por uma técnica que você consegue colocar o produto de PCR dentro, né? E como a levedura é um organismo proliferativo e tem uma maquinaria de recombinação homóloga muito eficiente, né, você consegue, né, através de um mecanismo de recombinação, né, trocar, então, né, o seu gene-alvo pelo seu amplicon, né, que vai conter, então, um marcador de seleção, e com isso você vai poder, então, né, selecionar colônias que têm, por exemplo, resistência a um antibiótico, né. Dessa maneira, a gente consegue, né, deletar e selecionar um clone com capacidade, então, que tenha a deleção, né? Da mesma maneira, a gente consegue, por exemplo, né, fusionar os nossos genes, né, com por exemplo, epítopos, né? Então, por exemplo, em levedura, se você quer estudar um gene por uma proteína por Western blot, ao invés de você ter que fazer um anticorpo, né, para o seu gene de interesse, você pode fusionar um epítopo no C-terminal, né, mas não só no C-terminal, de maneira a poder estudar, né, essa proteína. E mais interessante, né, então a técnica é basicamente a mesma, né, então você consegue inserir por recombinação homóloga, né, uma cauda, né, um tag em frame, né, com o seu gene-alvo, né, no C-terminal, e selecionar ele também. E o mais interessante é que você consegue fazer isso, né, no locus genômico, né? Então, você não está fazendo uma expressão heteróloga, por exemplo, num plasmídio, né? Então, você está conseguindo, então, ver, né, o seu gene-alvo sobre o mesmo promotor dele, né, no locus genômico, né? E, por exemplo, aqui rapidinho, né, por exemplo, num caso de deleção, a gente consegue genotipar muito fácil, né, se o seu marcador de seleção entrou no lugar do gene através de PCR e confirmar, né, as deleções, né? Então, em levedura a gente consegue fazer isso rotineiramente, e aqui eu vou mostrar alguns resultados, né, que foram gerados, então, a partir, né, de produzir, então, mutantes, né, e linhagens expressando proteínas fusionadas a epítopos, né, para avaliar por Western blot, tá? Então, os tópicos do meu seminário de hoje, né, vai ser, então, principalmente, eu vou trazer para vocês uma história, né, que a gente está desenvolvendo, e principalmente duas alunas minhas que estão trabalhando nisso, né, que é investigar, então, como o metabolismo do inositol, né, que é uma molécula derivada de glicose, 6-fosfato, né, que é um açúcar de 6 carbonos, né. Então, como o inositol e seus derivados, né, como esse metabolismo tem um crosstalk, então, com vias de manutenção da estabilidade genômica, tá? E caso dê tempo no final, mais para o final da minha apresentação, eu vou falar, então, um pouco
de vias de manutenção da estabilidade do DNA mitocondrial, que é um outro projeto que a gente está desenvolvendo no laboratório também, tá? Então, resumidamente aqui, né, o nosso DNA, né, ele, apesar de ser uma molécula relativamente estável, né, em condições, né, que podem ser por exposição a agentes exógenos e endógenos, né, ele pode sofrer modificações, né? E essas modificações, né, se não forem reparadas, né, ou lidadas, né, não somente da forma de reparo, pode levar a uma instabilidade genômica, né, que pode ser vista, por exemplo, né, numa análise de cariótipo, né, de uma célula uma célula cancerígena, né, onde você vê uma série de aberrações cromossômicas, né, devido, então, né, a processos, né, por exemplo, de quebras de fita dupla que não foram reparadas de maneira adequada, né, que podem levar a aneuploidias, né, translocações, né, por exemplo, união de cromossomos através dos telômeros, né, então é uma série de alterações, né. Felizmente, as células no geral, né, mas aqui falando das células eucarióticas, né, elas são equipadas, então, né, com ferramentas capazes, então, de responder, né, a insultos no DNA, né, e ativar vias, né, modular vias de resposta ao dano de DNA, né, de maneira, então, né, a preservar, né, a informação genética, né, e então você ter uma manutenção da estabilidade genômica, como é visto aqui num cariótipo convencional, né, assim, do coisa. Então, isso, então, as respostas do DNA, que eu chamo, do inglês, né, DNA Damage Response, né, que eu vou abreviar como DDR, né, que está relacionado a isso. E parte dessa manutenção da estabilidade genômica é feito, né, nos eucariotos por uma via de sinalização de dano de DNA que é composta pelas quinases de dano de DNA, né, que em leveduras é composta pelas quinases apicais, né, que são capazes de reconhecer danos da molécula de DNA, né, e realizar uma transdução de sinal, né, através de diferentes alvos, né, então vai catalisar a fosforilação de diferentes alvos, tá, que vão modular, então, a resposta ao dano de DNA. Essa via, ela é extremamente conservada, né, com algumas alterações de leveduras até mamíferos, né? Então, os ortólogos de MEC1 e TEL1 em mamíferos são as quinases ATR e ATM, né? E RAD53 é o ortólogo de CHEK2, né? Essa quinase é CHEK2, porém, também abrange funções de CHEK1, que é uma outra quinase de mamíferos, né? Provavelmente muitas vezes o pessoal do genoma tem familiaridade, né, porque problemas, né, mutações nessas quinases, né, principalmente em ATR e ATM, pode levar ao desenvolvimento de síndromes genéticas raras, né, como a ataxia telangiectasia, né, que está relacionado com uma série de problemas, né, como a má formação do sistema nervoso central, suscetibilidade a diferentes tipos de câncer, né, uma neurodegeneração e outras alterações morfológicas. E num contexto geral, né, em leveduras, então, defeitos, então, nessa via tem como consequência, então, uma instabilidade genômica, né, um acúmulo de instabilidade genômica, então, a incapacidade, então, de prevenir o acúmulo de instabilidade genômica, e um fenótipo claro de hipersensibilidade a genotoxinas, né? Então, por exemplo, em levedura, esse é um ensaio convencional de diluição seriada. Vocês vão me falando, tá, gente? Se vocês estão ouvindo, se está tudo certo. Se precisarem interromper, também fiquem à vontade, tá? Então, aqui, basicamente, isso é um ensaio de diluição seriada em leveduras, né? Que, basicamente, você cresce a levedura e você pinga numa placa, né, de meio sólido, e você pode pingar numa placa controle ou uma placa, por exemplo, contendo genotoxinas, como um agente alquilante,
que é o metanosulfonato de metila, né? Ou um inibidor da ribonucleotídeo redutase, que é a hidroxiureia, né? Que são duas drogas utilizadas, né? Para induzir dano e ativar essas quinases, né? Então, a ausência dessas quinases leva, então, a uma hipersensibilidade a essas genotoxinas, né? Então, a pequenas concentrações dessas genotoxinas, né? E como é que essas quinases funcionam, né? Então, basicamente, aqui está representando uma dupla fita do DNA, que eu posso ter lesões que podem gerar quebra de fita dupla ou exposições de regiões de simples fitas de DNA, né? Então, essas quinases, MEC1, que é a ATR, e TEL1, que é a ATM, são recrutadas, né, por um mecanismo complexo, que está bem simplificado, né, para esses sítios de lesão, né, simples fita e quebras de fita dupla, e através de uma série de proteínas adaptadoras, né, eles conseguem, então, recrutar a RAD53, ativar a função quinase de RAD53, tá? E RAD53, então, vai catalisar a fosforilação de uma série de proteínas alvos com funções diversas, tá? Basicamente, essas quinases, elas têm um papel muito importante de regular o ciclo celular, né? Ou seja, de fazer com que, na presença de dano, a ativação dessas quinases permita, então, com que haja parada de ciclo celular, né, o que a gente chama de ativação dos checkpoints, né, de maneira a impedir que a célula tenha um evento de mitose, de maneira com que, assim, ela se divida antes de reparar, né, a lesão no DNA. Porém, MEC1 e TEL1 também catalisa a fosforilação de uma série de outros alvos independentes de RAD53, né? Então, por exemplo, né, um marcador clássico, né, de dano, né, que a gente utiliza para verificar danos da molécula de DNA, é a fosforilação da histona, né, da histona H2A, tanto em leveduras quanto em mamíferos, que é uma fosforilação catalisada pelas quinases de dano MEC1 e TEL1, tá? Então, no geral, no decorrer dos anos, vem diferentes processos biológicos estão sendo relacionados, né, que são regulados por essas quinases, né? Então, mais comumente, por exemplo, parada de ciclo celular, inibição do disparo de origens de replicação tardias, estabilização de forquilhas de replicação, um aumento na produção de DNTPs, modulação de vias de reparo de DNA, remodelamento de cromatina, reprogramação transcricional e regulação do metabolismo celular. Então, tem uma série de aspectos da célula que são regulados por essas quinases. Durante meu pós-doutorado, algo que eu investiguei bastante é que existem condições onde você pode ter, ao contrário de ter, por exemplo, uma redução na sinalização mediada por essas quinases, você pode ter uma hiperativação, né? E essa hiperativação também está relacionado com uma sensibilidade a genotoxinas, né? Ou seja, então, mutantes que levam a uma hiperativação de RAD53, essa quinase, tá? Eles também têm uma hipersensibilidade a genotoxinas. Então, durante o meu doutorado, a gente tentou investigar o porquê, né? O que estaria causando essa sensibilidade, né? E grande parte do que a gente investigou foi que, basicamente, uma hiperativação dessas quinases estaria relacionado com uma falha em reparar lesões por mecanismos de recombinação homóloga, tá? Resumidamente isso. Então, a gente teve uma série de artigos, né, tentando investigar esses fenômenos, né, de modulação, né, da atividade dessas quinases, tá? E algo que eu vou tratar hoje mais nessa apresentação de hoje é relacionado, então, a um aspecto, né, do controle dessas quinases, no geral, né, com relação à regulação do metabolismo celular, né? Então, de 2017 para cá, vem saindo muitos artigos que estão relacionando
a sinalização de dano de DNA na regulação de uma série de aspectos, né, de controles do metabolismo da célula, como, por exemplo, o metabolismo energético, metabolismo do carbono, processos de autofagia, homeostase proteico e metabolismo de nutrientes, tá? E o que me levou, né, e aqui trazendo mais para perto do meu interesse, né, do que eu vou falar hoje, é que em 2016 saiu um paper, né, que foi um fosfoproteoma, né, no caso que eles estavam investigando processos biológicos, né, no qual proteínas desses processos biológicos estavam sendo fosforiladas, né, de maneira dependente da quinase MEC1 ou RAD53, tá? E foi verificado, né, que dentre os processos que estão altamente fosforilados, né, dependente dessas quinases, estava relacionado, né, proteínas da vias do metabolismo do inositol, né, e das quinases de fosfatidil-inositol. Então, foi observado que MEC1 catalisa a fosforilação de várias proteínas do metabolismo de inositol, né, durante o estresse genotóxico induzido por MMS. E falando um pouco, né, então, o que faz o metabolismo de inositol? Né? Então, o inositol é uma molécula, né, que ela é de 6 carbonos, que ela é sintetizada a partir de glicose 6-fosfato, tá? Ou ela é adquirida da suplementação, tá? E o inositol, ele tem como uma função, então, ser incorporado, né, a fosfolipídios, tá? Que vão gerar, por exemplo, moléculas com papel sinalizador muito importante, como, por exemplo, os fosfatidil-inositois fosfatos, né? Ou, então, os polifosfatos de inositol, tá? Mas também outras moléculas, como, por exemplo, os esfingolipídios, né, derivados de ceramida, né? Então, o inositol é um precursor de uma série de moléculas com funções importantes na célula, né, de sinalização, por exemplo. E dentro desses inositois polifosfatos, né, uma vez que eu produzo, né, um polifosfato de inositol, como o IP3, por exemplo, com 3 fosforilações no esqueleto da molécula de inositol, tá? Existe uma série de quinases que são capazes de fosforilar, né, o esqueleto do inositol, gerando diferentes tipos, né, de polifosfatos de inositols, como o IP3, que, por exemplo, tem uma função muito importante na sinalização de cálcio, né, IP4, IP5, IP6, e também uma classe que eu vou falar aqui mais para frente na minha apresentação, né, que são denominados pirofosfatos de inositol, né? Então, que são moléculas altamente energéticas, né? Então, que possuem, então, ligações fosfatos, né? Que podem, né, por exemplo, atuar fosforilando outras proteínas, né? Ou gerando energia, né? Através da hidrólise dessas ligações fosfatos, tá? Existem quinases específicas, como essa quinase aqui, que podem gerar, então, esses pirofosfatos de inositol, tá? Voltando um pouco atrás, né, antigamente esse é um paper, por exemplo, um PNAS de 2002, já existiam artigos mencionando que deveria existir um crosstalk entre essas vias, né, do metabolismo do inositol com a via da sinalização de dano de DNA, tá? Então, o que eu vou trazer aqui para vocês aqui é mostrar um pouquinho, né, dos nossos resultados, tentando investigar como algumas proteínas participantes dessa via que regula o metabolismo de inositol está, de certa maneira, relacionada, né, com a regulação da resposta ao dano de DNA, né? Então, basicamente, falando para vocês, como essa via é regulada, né? Então, tá tudo certo por aqui, gente? Tudo certo. Tá bom. Então, como essa via é regulada, né? Então, em levedura, tudo começa a partir do precursor, né? Que é uma molécula de glicose 6-fosfato, né? Que ela, então, tem uma inositol sintase, que é a partir de glicose 6-fosfato produz inositol 3-fosfato, tá?
E essa a via de produção de inositol, ela é reprimida através de uma proteína chamada OPI1, que ele é um repressor, então, né, do metabolismo de inositol. Então, explicando de uma maneira um pouquinho mais detalhada, né? O que o OPI1 faz, né? A gente tem duas situações na célula, tá? Uma situação na célula onde eu tenho por exemplo, onde eu tenho baixos níveis de inositol circulante, tá? Então, quando eu tenho pouco inositol circulante, o que acontece? Diversos grupos mostraram, tá, que nessa situação, OPI1, ela fica retida na membrana do retículo, né, numa localização perinuclear, tá? Estabelecendo ligações com uma proteína integrante de membrana e com uma moléculas de ácido fosfatídico, né, que é um precursor dos fosfolipídios, tá? E dessa maneira, como eu tenho uma baixa concentração de inositol circulante, existem uma série de genes que são regulados por um ativador transcricional, o INO2 e INO4, tá? Que ele se liga a sequências consensos, né, que são essas chamadas UAS, né, de Upstream Activation Sequences, é tipo um enhancer de levedura, tá? Que, então, uma série de genes da biossíntese de fosfolipídios, especialmente INO1, que vai fazer, então, inositol, está ativado. Conforme a concentração de inositol intracelular aumenta, o que acontece é que há uma depressão do ácido fosfatídico, né, na membrana do retículo. Então, o OPI1 migra para o núcleo, interage fisicamente com esses ativadores, tá? E recruta um complexo de histona desacetilase que vai mediar, então, repressão gênica, tá? Através da desacetilação de histonas, né? Então, vai mediar repressão gênicas de uma série de genes da biossíntese de fosfolipídios, né? Então, uma característica, por exemplo, de uma linhagem que não tem OPI1 é que ela superproduz inositol. Por quê? Devido à expressão constitutiva do gene INO1, né? Porque eu não tenho mais como reprimir esse ativador aqui, então eu tenho uma ativação constitutiva, né, desses genes. Então, basicamente, né, aqui é só mostrando um ensaio de diluição seriada, né? Então, são leveduras que são diluídas seriadamente da esquerda para a direita, tá? Então, se eu, por exemplo, se eu tenho uma deleção de INO1, que é o gene que faz inositol, tá? Essa linhagem ela é incapaz de crescer em um meio sem inositol. Por quê? Porque ela não é capaz de fazer, ela não tem a rota biosintética para produzir inositol, tá? Só para exemplificar para vocês. Enquanto o API1 consegue crescer normalmente. E por que eu estou falando de OPI1, tá? Porque lá atrás, quando eu estava fazendo meu pós-doutorado, né, a gente observou que um dos alvos também das quinases de dano, MEC1-TAU1, que era extensivamente fosforilado durante a resposta a um dano de DNA induzido por MMS, era OPI1. Então, o OPI1 possui sítios de fosforilação, tá? Que são fosforilados de uma maneira dependente de MEC1-TAU1, tá? Então, por isso eu me interessei, né? Será que esse gene, então, OPI1, esse repressor, tem uma função, então, durante a resposta ao dano de DNA? Tá? Então, a partir daí a gente começou a investigar, tá? Perguntando, então, qual seria a importância do metabolismo do inositol para a resposta ao dano de DNA. Então, eu trouxe para vocês algumas informações gerais, né, mostrando, então, um pouco do que se tem em literatura, tá? Então, lá atrás, um dos primeiros experimentos que a gente fez foi o seguinte. A gente obteve uma linhagem de levedura que expressava a OPI1 fusionada a GFP, tá? Então, utilizando microscopia de fluorescência, né, um confocal de fluorescência, a gente começou a observar, né, perguntando o que será que vai acontecer com a localização de OPI1 quando eu tratar as células com MMS, né? Ou seja, eu induzir dano à molécula de DNA. Então, basicamente, o que a gente fez? A gente cresceu a levedura em um meio suplementado com inositol. Então, vocês lembram que quando eu tenho uma oferta de inositol, eu não preciso, né, produzir
inositol biosinteticamente. Então, OPI1, teoricamente, tem que estar no núcleo. Então, o que a gente observou foi isso. Então, olhando aqui, a gente observou uma localização de OPI1 no núcleo da levedura, tá? Quando a gente trocava o meio, né? Então, do meio com inositol para um meio sem inositol, a gente observava que em poucos minutos havia uma mudança da localização de OPI1, de uma localização difusa no núcleo, para uma localização perinuclear. Eu espero aqui que vocês consigam visualizar, né, uma diferença aqui, né, dessa localização perinuclear. O que condiz, né, com a literatura mostrando que uma diminuição da oferta de inositol, a OPI1, então, é sequestrada para a membrana do retículo, para permitir, então, com que o ativador da transcrição INO2 e INO4 consiga, então, transcrever genes da via de biossíntese de fosfolipídios, tá? Principalmente para produzir inositol. A nossa sacada aqui foi fazer o quê? Será que nessa condição, quando eu trato a célula com MMS, o que vai acontecer com a localização de OPI1, tá? E o que a gente observou é que, mesmo mantendo as células em um meio sem inositol, ou seja, que teoricamente ela tem que estar sequestrada, né, na membrana do retículo, a gente observou então que o OPI1 migrava para o núcleo, né, translocava para o núcleo, indicando que possivelmente durante o estresse genotóxico, né, é importante para a OPI1 migrar para o núcleo de maneira a reprimir a transcrição de algum gene, tá, algum alvo, que necessita, então, ser mantido regulado para permitir, então, a viabilidade celular, tá? Em sequência, a gente quis investigar. Beleza, então, o OPI1 tem essa função. Agora, o que a deleção de OPI1 deve causar, né? Então, como eu falei lá atrás para vocês, né? Então, por exemplo, a gente viu que a OPI1 é fosforilada por NEC1, né? Então, isso às vezes pode indicar, né, que esse gene pode ter alguma função relevante, né, durante a DDR. E o que a gente viu, então, a gente nocauteou, né, deletou o gene OPI1, né, por técnicas de disrupção gênica, e a gente observou, então, que, por exemplo, a deleção de OPI1 conferiu uma hipersensibilidade ao tratamento, por exemplo, com MMS, né, que é um alquilante de DNA, né? Então ele gera, por exemplo, quebras de fita simples de DNA, tá? Ou, por exemplo, um mimético, né, de radiação ionizante, como bleomicina, que é capaz, por exemplo, de induzir quebras de fita dupla, né? Então a gente observou, então, uma diminuição, né, da viabilidade celular em linhagens OPI1 delta. O que indica para a gente, então, né, que é importante, o gene OPI1 é importante, né, de alguma maneira, para mediar, né, para modular a resposta ao dano de DNA, tá bom? Aqui eu vou passar, não é tão importante. E aí, o que a gente resolveu investigar, né? Como eu falei para vocês aqui, a deleção de OPI1, ela confere um fenótipo de superprodução de inositol, tá? Ou seja, na ausência de OPI1, eu não consigo reprimir mais, por exemplo, a expressão de INO1, então eu tenho muita expressão, uma expressão constitutiva de INO1, e, consequentemente, eu tenho uma produção excessiva de inositol. O que a gente quis investigar aqui é, basicamente, a gente suplementou células wild types, né, célula selvagem, com um excesso de inositol, concentrações milimolares de inositol, muito acima, né, do que tem, por exemplo, no meio de cultura. E a gente viu que nessas condições, né, quando a gente tratava uma célula com MMS, não tinha sensibilidade ao MMS. Então, a sensibilidade ao MMS ela não é devido, de certa maneira, a uma superprodução de inositol, tá? Então, não é relacionada à ativação constitutiva de INO1. Então, deveria ser por um outro fator, tá? Aí a gente começou a investigar se essa sensibilidade ela estaria, de certa maneira, relacionada a um dano à molécula de DNA
ou alguma outra coisa que, por exemplo, o tratamento com metanosulfonato de metila, né, o MMS, poderia causar. Então, a gente sabe, por exemplo, de literatura, que o MMS ele pode também alquilar proteínas e levar a um estresse de retículo, né, que vai ativar a UPR, né, a Unfolded Protein Response. A gente viu, será que, de alguma maneira, a deleção de OPI1 está regulando, por exemplo, a UPR? Então, a gente fez um tratamento aqui com uma droga, né, a tunicamicina, que é capaz de ativar, de levar um estresse de retículo e ativar o UPR, e a gente não viu uma hipersensibilidade a essa droga, né, indicando que não está relacionado ao estresse de retículo, tá? E também, muitas vezes, o MMS pode induzir uma liberação de espécies reativas de oxigênio que pode levar a um estresse oxidativo. Mas, de maneira similar, a gente não viu, né, uma sensibilidade a agentes que causam, então, né, estresse oxidativo, ou peróxido de hidrogênio, ou um alquil hidroperóxido, como o tércio butil, tá? O que nos indica que essa é uma resposta, né, específica a danos à molécula de DNA, tá? Então, basicamente, o que a gente estava tentando estudar, né, esse é um projeto de uma aluna de iniciação e de mestrado que eu tenho, tentar entender como é que o OPI1 pode regular a DDR, né, e se teria, então, uma interconexão entre o metabolismo de inositol e a resposta ao dano de DNA. Pois bem, então, o que a gente quis investigar foi, então, qual seria a causa dessa sensibilidade ao MMS, né? Então, a gente sabe que uma linhagem sem OPI1 tem sensibilidade ao MMS, agora, qual seria essa causa, tá? Então, o que a gente fez foi, basicamente, investigar genes que estariam relacionados, né, com o OPI1, como, por exemplo, o INO2, né? Então, INO2, ele forma um heterodímero com o INO4, então são ativadores da transcrição, e eles regulam a expressão de diversos genes do metabolismo de fosfolipídios, tá? E aí a gente pensou, se a deleção de OPI1 eu tenho a ativação constitutiva de diferentes genes, será que se eu nocautear INO2, né, numa linhagem OPI1 delta, eu reverto essa sensibilidade ao MMS, tá? Então, o que a gente fez foi gerar um duplo mutante, né? Um mutante OPI1 delta e INO2 delta. E o que a gente observou que realmente, né, a deleção de INO2 resgata a sensibilidade MMS na ausência de OPI1, né? Então, se vocês forem ver, o duplo mutante, ele se comporta, tem o mesmo fenótipo de uma linhagem selvagem, tá? É importante mencionar aqui, né, que a deleção de INO2 ela confere um fenótipo de auxotrofia inositol, ou seja, a incapacidade de crescer em um meio sem inositol, né? Por quê? Porque a INO2 vai ativar a expressão de INO1 que vai produzir inositol em vivo, né? Então, o duplo mutante, ele continua incapaz de crescer em meio sem inositol. Então, na verdade, né, esse fenótipo aqui não está relacionado com algum ganho, né, na capacidade de sintetizar inositol de maneira, de novo, né. Então, o que a gente propõe é que a ativação constitutiva de algum alvo regulado por INO2 leva à desregulação da resposta ao dano de DNA. Né? Então, provavelmente, através da expressão desregulada de algum gene que está sendo regulado por INO2. Então, os próximos passos que a gente está fazendo é investigar, então, se a interação entre OPI1 e INO2 aumenta na presença de MMS, tá? Através do quê? De ensaios de coimunoprecipitação, tá? Com liagens que expressam tanto OPI1 fusionada a um epítopo, né, no caso aqui HA, que é um epítopo comercial feito de maneira rotineira, né, em levedura, e uma linhagem INO2 fusionada a um outro epítopo FLAG, né, então a gente consegue fazer isso então, por coimunoprecipitação. A gente obteve as linhagens, né, e aqui eu sempre trago um parênteses, né, que
com a pandemia, o nosso laboratório ele ficou fechado por mais de 6 meses, né, em 2020, e depois funcionando de maneira muito em escalas, né, de maneira muito mais controlada. Então, isso afetou também, enfim, né, o desenrolar de uma série de experimentos que a gente estava imaginando. Né? E agora, com o recrudescimento da pandemia, a gente teve que fechar o laboratório por mais um mês, né? E agora a gente está voltando aos poucos, né? Mas ainda com um nível muito baixo de ocupação, né? Mas no caso aqui a gente conseguiu confirmar a produção dessas linhagens, tá? E a gente agora vai partir então para os experimentos de coimunoprecipitação, olhando para esses dois ligantes aqui, tá? Outro aspecto importante, né, e eu resolvi trazer isso aqui até para, de repente, alguém consegue até pensar em alguma coisa, né, é que a gente observou, a gente gerou essa linhagem, então, de OPI1 fusionada HA, então a gente tem anticorpos, né, anti-HA para investigar essa proteína, tá? E a gente viu, bom, a deleção de OPI1 confere sensibilidade ao MMS. Você trata com MMS, o OPI1 migra do retículo para o núcleo. Então, vamos olhar do aspecto no nível da proteína para ver o que está acontecendo quando a gente trata essa proteína com MMS. Tá? Então, o que a gente observou é que com o tratamento com MMS, né, a OPI1 ela sofre uma mudança de mobilidade eletroforética. Né? Então, ela deu uma diminuição na mobilidade eletroforética, tá? Que a gente ainda não consegue entender muito bem o que é, né? Isso poderia ser alguma clivagem que estaria acontecendo de maneira a sinalizar, né, para ela ir para o núcleo, ou seria, por exemplo, algum fenômeno de uma proteína que está pré-ubiquitinada e teria alguma deubiquitinação acontecendo, ou algum outro tipo de modificação. A gente não sabe muito bem. Mas a gente sabe que está acontecendo esse fenótipo e a gente queria entender, né, o porquê que está acontecendo isso daqui, tá? Então, seria uma possível modificação pós-traducional? Então, um próximo passo que a gente quer fazer, então, para investigar isso, né, como eu falei para vocês lá atrás, essas quinases de dano, elas são capazes, então, de catalisar a fosforilação de OPI1, né? A gente a gente tinha esse objetivo, né, mas com a pandemia a gente não conseguiu voltar, né, mas basicamente o que a gente está fazendo é clonando a OPI1 e através de técnicas de mutação dirigida, a gente vai gerar então uma linhagem de OPI1, né, que tem os resíduos de selenitreonina fosforilados, a gente vai trocar esses resíduos de selenitreonina por resíduos de alanina, então a gente vai criar um fosfomutante que é incapaz de ser fosforilado por MEC1-T1, né? E investigar, será que esse fosfomutante ele vai recapitular o fenótipo de hipersensibilidade MMS, de linhagem OP1 delta, né? O que seria super interessante do ponto de vista de que seria um indício, né, de que essas quinases conseguem regular o metabolismo do inositol através da fosforilação de algumas proteínas participantes dessa via, tá? Aqui tá só, a animação tá trocada, tá? Pois bem, eu já estou falando há mais ou menos 40 minutos, tá? Se por acaso... Fica tranquilo. Tá bom. Pois bem, a nossa hipótese, então, é que a expressão constitutiva de algum gene regulado por esse ativador da transcrição INO2 e INO4 é que está causando a sensibilidade MMS, tá? Então, a gente resolveu investigar quais são os genes, então, que são regulados por INO2 e INO4, tá? Então, a gente começou a olhar alguns artigos antigos, que basicamente eles começaram a procurar, então, por genes que seriam regulados de maneira dependente seriam expressados de maneira dependente de INO2 e INO4, tá? E a gente viu aqui, então, um paper de 2011, mostrando alguns desses genes, né? E o que chamou a atenção para a gente é esse gene aqui, né? KCS1, tá? Que é regulado. E o que esse gene faz, né? Ele expressa uma quinase, uma quinase que ela é responsável por
a partir de derivados fosforilados do inositol, gerar os pirofosfatos de inositol, principalmente essa molécula aqui, que é chamada de IP7, tá? Então, baseado nisso, a gente observou, será que a desregulação, então, dessa proteína levaria a um aumento da quantidade desses pirofosfatos de inositol, que poderia levar a uma desregulação da DDR, tá? Então, aí o que a gente fez? A gente começou a investigar essa proteína aqui, então, essa quinase. Então, a gente novamente gerou um mutante, um knockout para KCS1, tá? E a gente observou que também esse knockout aqui de KCS1, ele possuía uma hipersensibilidade até maior ainda, né? A agentes genotóxicos, como, por exemplo, metanosulfonato de metila, ou então, por exemplo, hidroxiureia, tá? Uma hipersensibilidade. Então, a gente começou a investigar, será que pode ser que essa proteína tenha uma função relevante durante a DDR? Então, o que a gente fez, né? A hipótese é de que a deleção de OPI1 leva a uma ativação constitutiva de genes, principalmente KCS1. Então, a gente fez o seguinte, a gente fusionou KCS1 novamente a um epítopo flag, tá? E olhou no nível dessa proteína, né? Tanto numa linhagem selvagem como uma linhagem OPI1 delta. E o que a gente observou é que a gente está melhorando reproduzindo, para a gente consegue uma validação estatística, né? É que, aparentemente, na ausência de OPI1, eu tenho níveis proteicos maiores, tá? De KCS1 do que numa linhagem selvagem, tá? O que indica o quê? Que na ausência de OPI1 durante o dano induzido por MMS, eu tenho uma expressão maior, né, uma quantidade maior de KCS1 e, consequentemente, uma produção maior desses pirofosfatos de inositol, tá? Então, a pergunta que a gente fez é, será que o aumento dos níveis de IP7 causa sensibilidade de MMS, tá? Então, aí a gente pensou, se a deleção de KCS1 confere uma hipersensibilidade, por exemplo, ao dano genotóxico, né? E OPI1 também, a gente fez assim, vamos tentar deletar, gerar um duplo mutante, OPI1 delta KCS1. E, surpreendentemente, o que a gente observou é que esse duplo mutante, ele resgata o fenótipo de sensibilidade MMS numa linhagem selvagem, né? Então, ele fenocopia uma linhagem selvagem. O que indica para a gente é que os níveis dos pirofosfatos de inositol, eles devem se manter regulados, de maneira a promover uma resposta celular adequada durante a DDR. Ou seja, nem muito pirofosfato de inositol, nem pouco pirofosfato de inositol é prejudicial para a célula. Então, você precisa de uma modulação fina, né, dos níveis dessas moléculas, tá? De maneira, então, a permitir uma resposta celular adequada. Isso é importante porque alguns artigos na literatura mostram que esses pirofosfatos de inositol, eles estão relacionados com a regulação de uma série de processos relacionados à estabilidade do DNA genômico, né? Por exemplo, foi observado em células de mamíferos, né, que a ausência de KCS1, do ortólogo de KCS1 de mamíferos, tá? Leva a uma perda da capacidade das células, né, de repararem lesões por recombinação homóloga, tá? E mais recentemente, foi observado que os derivados, né, de inositol, como por exemplo os fosfoinositidídeos, eles estão modulando a sinalização de ATR, tá? Então, isso indicou para a gente que, de alguma maneira, esses pirofosfatos de inositol podem estar regulando mecanismos de reparo e modulação da sinalização de dano de DNA. Tá? Então, aí a gente está partindo para investigar isso daqui agora. Então, o que a gente fez? A gente começou a trabalhar com essa linhagem que não tem KCS1, ou, consequentemente, tem níveis mais baixos dos pirofosfatos de inositol. E o que a gente observou é que aqui a gente está investigando
a ativação de rádio 53, tá? Então, eu trouxe esse slide aqui só para relembrar vocês que, conforme você tem a lesão no DNA, você tem a ativação da quinase rádio 53, tá? Que vai, então, por exemplo, fazer uma série de funções na célula, tá? Uma maneira da gente verificar a ativação dessa quinase é de maneira indireta, através da alteração da mobilidade eletroforética. Então, o que significa isso? Um dos modos de rádio 53 ser ativada é através de autofosforilação dos seus próprios resíduos de serenatronina. Conforme você vai fosforilando uma proteína, por causa você está adicionando grupos fosfatos e você está aumentando a carga negativa dessa proteína, num gel SDS-PAGE, muitas proteínas fosforiladas tendem a retardar a sua migração num gel, tá? Então, a rádio 53, você consegue ver que se ela está mais ativada pela presença maior de uma alteração, um retardamento da migração eletroforética. Então, o que a gente observou aqui, né? Que a deleção de KCS1, a gente via um desaparecimento maior dessa banda menor aqui de baixo, que está relacionado com a rádio 53 que não está fosforilada, tá? Aqui fica mais claro de mostrar, então, né? Mostrando, então, que numa linhagem KCS1 delta, a gente tem aparentemente uma hiperativação dessa quinase de dano de DNA, tá? Outra coisa que a gente observou, lembra que eu falei para vocês que a fosforilação de histona H2A está relacionada também com danos à molécula de DNA e ela é fosforilada por MEC1-T1. O que a gente observou também foi que a deleção de KCS1 leva a uma diminuição, tá, da fosforilação de gama-H2A. Então, esse é um anticorpo que reconhece proteína gama-H2A fosforilada, tá? Então, a gente vê uma diminuição do sinal e uma diminuição na persistência desse sinal, tá? A gente está investigando ainda os motivos disso, né? Mas a gente sabe que quando você tem uma hiperativação de rádio 53, o que pode ocorrer é uma retroalimentação negativa que você diminui a atividade das quinases apicais MEC1-T1 e, consequentemente, você vai ter menos fosforilação de histona, tá? Então, isso poderia explicar. Isso é para mostrar para vocês, então, que, aparentemente, a deleção de KCS1 está interferindo na sinalização de dano de DNA, né? Com potenciais consequências, né? Para o reparo dessas lesões. Então, o próximo passo que a gente tem é investigar, então, como os pirofosfatos de inositol, eles são capazes de modular a sinalização de dano de DNA, tá? A gente pensa em fazer isso, né? Então, assim, por diferentes aspectos, né? Então, a gente vai investigar geneticamente, né? Interferindo nessa via de sinalização, deletando outros genes, né? Vendo interações genéticas, interações proteína-proteínas. Mas a gente tem a ideia também de colaborar com o meu ex-supervisor da Cornell, né, o Marcos Smolka, né, que ele tem uma conhecimento de espectrometria de massa, né, quantitativa, para fazer um fosfoproteoma, né, dessas células de levedura que não tem KCS1, porque a gente acha, né, que esses pirofosfatos de inositol podem, de maneira não enzimática, fosforilar outras proteínas e modular a atividade delas, né? Então, a gente está submetendo um projeto de doutorado agora para a FAPESP, né? Com essa proposta de um BEP, né? Para ser feito isso, né? Que a gente vai conseguir ter uma ideia melhor de onde, né? Esses pirofosfatos de inositol podem, de certa maneira, estar atuando, né? Na DDR, tá bom? Rapidinho para com vocês, eu vou passar agora para acho que nos próximos 5 minutos eu vou falar, aí eu acabo, de um outro projeto que a gente tem, que é investigar vias de manutenção do DNA mitocondrial, tá? Também utilizando levedura. Então, as mitocôndrias, né, todo mundo sabe, eu acho, né, elas são responsáveis pela maior parte da produção de energia, e elas têm um DNA próprio, uma replicação independente do DNA nuclear,
e elas também possuem mecanismos capazes de reparar, né, lesões no seu DNA mitocondrial, né? Então, já estão caracterizadas em levedura e em eucariotos superiores uma série de enzimas que são capazes, então, de reparar o DNA mitocondrial, tá? Aí eu pensei assim, qual seria uma estratégia para a gente estudar proteínas envolvidas na estabilidade mitocondrial? Então, quando eu ainda estava no meu pós-doutorado no laboratório do professor Marcos Smolka, na Cornell, eu tive uma ideia de fazer o seguinte, lá a gente tinha toda uma tecnologia para fazer uma espectrometria de massa quantitativa. Então, basicamente, o que a gente fez, o que eu fiz foi pegar uma linhagem crescendo normal e uma linhagem que eu induzia dano tratando com MMS. Eu tratava essas células, aí eu enriquecia a fração mitocondrial dessas células, tá? Misturava, fazia um extrato proteico, né, enriquecido com uma fração mitocondrial, e eu fiz uma abordagem, então, através de uma espectrometria de massa quantitativa, para ver quais alvos, né, quais proteínas estariam com os seus níveis aumentados no extratos de fração mitocondrial na presença de dano ao DNA mitocondrial induzido por MMS. Então, eu filtrei esses dados e a gente chegou a algumas proteínas, né, que tinham funções, por exemplo, né, de reparo de DNA mitocondrial, e uma outra proteína que era uma óxido redutase, né, de óxido nítrico putativa. O que eu vou falar rapidinho com vocês hoje é mais sobre essa proteína aqui, é uma RAD54, que é uma ATPase, que está relacionado com reparo por recombinação de quebras de fita dupla, tá? Então, essa é uma proteína que se sabe a função dela no reparo por recombinação do DNA nuclear, mas não se tem nenhuma relação dela no reparo do DNA mitocondrial, e ela não tem, até o momento, né, não tinha uma localização mitocondrial confirmada. Para isso, então, a gente utiliza a levedura, né? Então, a levedura, ela também tem um DNA mitocondrial um pouquinho maior do que o DNA mitocondrial humano, tá? Mas uma coisa em comum, né, que foi observada é que foi observado que deleções do DNA mitocondrial, quando você fazia sequenciamento e via partes do DNA mitocondrial que foram deletadas, né, elas são flanqueadas por sequências repetitivas, indicando que vias de reparo por recombinação podem estar envolvidas nesse tipo de reparo, né? Então, o que acontece, né? Eu vou falar para vocês se aterem mais a esse tipo de figura aqui, né? Então, o que acontece? Muitas vezes, quando eu tenho uma quebra de fita dupla no DNA, uma maneira de reparar essa quebra de fita dupla é através da recombinação entre sequências repetitivas que tem na própria fita, na própria molécula de DNA, tá? Então, basicamente, o que acontece? Eu tenho o processamento das extremidades por exonucleases, tá? Eu tenho endonucleases que clivam esses flaps formados, e eu tenho, então, o reparo dessa quebra de fita dupla, porém, toda a informação genética que eu tenho entre as sequências repetitivas são perdidas. Então, esse é um tipo de reparo comumente visto no DNA nuclear, tá? Regiões do DNA nuclear que são flanqueadas por sequências repetitivas. E como no DNA mitocondrial você também tem sequências repetitivas, foi postulado que esse poderia ser um tipo de reparo acontecendo na mitocôndria. Para isso, a gente se ateve a gente buscou um sistema que existem linhagens reporters em levedura que basicamente tem o seguinte: eu tenho no meu DNA mitocondrial, tá, um sistema que é um sistema reporter que eu posso quantificar esse tipo de reparo por sequências repetitivas. Então, como é que esse sistema acontece? Tá? De novo, eu peço para vocês se aterem aqui. Tem um grupo, né, da Universidade de Rochester que eles fizeram essa linhagem reporter, e basicamente o que eles fizeram? Eles engenheiraram no DNA mitocondrial um gene da via biosintética de arginina, tá? No DNA mitocondrial,
Então, essa levedura ela é capaz de crescer em um meio sem arginina, porque ela sintetiza o gene ARG8, tá? E o que acontece? Eu tenho um gene da ciclooxigenase 2, que é um gene da cadeia de transporte de elétrons de levedura, que esse gene está truncado. Ele não tem o códon de iniciação. Então, essa levedura ela é incapaz de respirar. O que acontece é o seguinte, os 96 pares de base inicial do gene da COX-2 está presente aqui, porém sem o ATG. Porém, upstream do gene ARG8, eu tenho 96 pares de base, que é idêntico a essa sequência do início de COX-2, mais o ATG. Então, o que acontece? Se por um evento espontâneo induzido eu tiver uma quebra de fita dupla no meio do gene ARG8, em alguma região do gene da ARG8, se tiver um reparo recombinacional entre essas sequências repetitivas, o que vai acontecer? Eu vou perder o gene da ARG8 e eu vou restaurar a capacidade do meu gene COX-2 de ser expresso, porque agora ele vai restaurar o seu códon de iniciação. Então, o que eu vou ter nessa situação? Aquelas linhagens que tiveram um evento de recombinação, elas vão ser incapazes de crescer em um meio sem arginina, porque elas não vão ter mais arginina, mas vão ser capazes de crescer em um meio que eu dou uma fonte de carbono respiratória, como no caso de glicerol, tá? Aquelas linhagens que não tiveram evento de recombinação, elas crescem em um meio sem arginina, porque elas têm o gene da ARG8, porém elas não crescem em um meio sem uma fonte de carbono respiratória, porque ela não tem, a sua cadeia de transporte de elétrons ela está inativada, tá? Então ela vai fermentar nesse aspecto. Eu tenho todo um sistema controle aqui no núcleo, tá? Mas que eu não vou me ater agora, tá? E basicamente o que eu queria mostrar para vocês é que a gente começou a fazer uns experimentos, né? Que a gente gerou uma linhagem que tinha o gene RAD54 deletado, e basicamente a gente observa que na ausência do gene RAD54 tem uma diminuição nos eventos de reparo, ou seja, nesse reparo por recombinação aqui, né, indicando, né, que o gene RAD54 tem uma função no reparo recombinacional do DNA mitocondrial, tá? Um outro fato relevante aqui que eu trouxe para vocês é que, além disso, a gente tem um sistema que a gente é capaz de, como eu trouxe para vocês a história de KCS1-delta, que ela tem uma hiperativação de RAD53, durante o meu pós-doutorado, que eu estudava, então, os fenômenos de hiperativação de RAD53, eu quis investigar também se a hipersinalização de RAD53, de alguma maneira, poderia interferir, né, no reparo por recombinação do DNA mitocondrial, tá? Que isso é uma coisa que não tem literatura ainda. E o que a gente observou é que então a gente tem um sistema capaz de superativar RAD53 constitutivamente, e o que eu observei é que quando a gente expressa, né, esse sistema nessa linhagem reporter, a gente tem uma queda dramática no reparo recombinacional da mitocôndria, tá? Indicando que a sinalização de RAD53, de alguma maneira, atua para regular, ter a manutenção do reparo do DNA mitocondrial, tá? Então, a questão chave que uma aluna minha de mestrado está tentando investigar é como a aceleração de dano mediada, né, pelas quinases da DDR, né, afetam o reparo mitocondrial. Com isso, eu encerro a minha apresentação aqui. Eu queria agradecer as minhas alunas aqui do laboratório, né? Um laboratório pequeno que está lá na Unifesp, né? Então, o que eu falei hoje, principalmente da primeira parte, foi a Giovana, né? Que é uma aluna que vai começar o doutorado comigo agora, e a Rafaela, que é uma aluna de mestrado, tá? E a parte sobre o reparo de DNA mitocondrial, quem está desenvolvendo é uma aluna de mestrado minha ali, tá? Eu não tive tempo de falar de um projeto de uma outra aluna minha de iniciação, que é a Marina, tá?
e a técnica do laboratório, a Natália, que ajuda a gente, então, a preparar gel, meios de cultura e tudo mais, tá? E agradecer os colaboradores, né? O Eduardo Tassoni Tsushida, que ele foi aluno do programa do IB aí também, né? Junto com o professor Luiz, que me ajudou com os experimentos de microscopia de fluorescência. Ao meu ex-supervisor Marcos, né? Por ceder linhagens, anticorpos para mim. O colega Francisco, da UFRJ, professor lá. E colegas de departamento, como a Fernanda, o Isaías e a professora Aparecida, tá? Por último, queria deixar aqui só um lembrete, né? Então, o meu laboratório está localizado no INFAR, é um Instituto de Farmacologia e Biologia Molecular, que está coladinho lá no Campo São Paulo, né? Da Unifesp, perto do metrô do Hospital São Paulo, né? Então, aqueles que conheçam pessoas interessadas em fazer iniciação científica, pós-graduação e pós-doutores vão ser muito bem-vindos, né? Nosso programa oferece bolsas, né, para pós-graduandos, tá? Então, com isso, eu encerro a minha apresentação. Peço desculpas se eu passei um pouco do tempo aí, e fico disponíveis para as perguntas. Obrigado. Sensacional. Nem se preocupa, porque passou rápido o tempo aqui, a gente... Muito interessante esse último projeto das mitocôndrias, da seleção, né? Do problema de recombinação com mitocôndrias. Você acha que esse pode ser um dos mecanismos associados, por exemplo, no envelhecimento, quando a mitocôndria vai acumulando ali mutação, ela perde capacidade de corrigir, ela já tem uma correção bem diferente, né? Então, assim, o assunto recombinação em mitocôndria é bem controverso, porque, assim, se sabe que existe recombinação, em levedura está muito claro, né? Mas em mamíferos, por exemplo, já foi descoberto, assim, já foi visto que existem proteínas de reparo por recombinação na mitocôndria, porém tem toda uma linha, por exemplo, que fala que em eucariotos superiores não existe reparo por recombinação, né? Eles falariam que não existe, né? Mas o que se sabe, né, é que no envelhecimento, muitas vezes, né, é que você tem, muitas vezes você começa a ter, né, perda de DNA mitocondrial e foi observado que essa perda, ela geralmente é flanqueada por essas sequências repetitivas, né? E como tem esse mecanismo de recombinação entre sequências repetitivas, se você pensar numa mitocôndria, ou mesmo que não for, porque você pode ter, apesar em uma mesma mitocôndria, né, você pode ter mais de uma cópia do DNA mitocondrial, né? Então, apesar de ser muito pequeno, então você pode ter outros mecanismos de recombinação acontecendo. Mas tem muita gente que fala assim, é muito mais fácil para a mitocôndria, uma mitocôndria com seu DNA danificado, né, sofrer um processo de mitofagia, por exemplo, eliminar, né, essa mitocôndria da população, né? Então, isso é ainda um pouco controverso, tá? Mas em levedura, existem muitos grupos que utilizam esse sistema reporter e acho que com certeza, né, o processo de envelhecimento está relacionado, né, por exemplo, com deleções no DNA mitocondrial, né? Tem até, lembro que tem um estudo mostrando, por exemplo, que viram, por exemplo, que por exemplo, você faz um IPS, né, em cultura de mamíferos. Se você faz se você pega um tecido, né, uma célula de uma pessoa mais idosa, muitas vezes você não produz porque essa mitocôndria está um pouco mais danificada, né? Então, assim, agora, eu lembro que eu participei de um seminário no Instituto de Química da USP que um cara foi lá e ele falou categoricamente que ele não acreditava que existia reparo por recombinação em mitocôndria de eucariotos superiores, né? Então, isso ainda é um pouco controverso. Não, é que eu puxei sardinha para o nosso lado. Aqui a gente tem uma amostra grande de idosos e recentemente a gente fez uma análise funcional de mitocôndrias e aí eu fico pensando
se a gente conseguiria detectar, pelo menos naqueles que não têm mitocôndrias tão danificadas assim, se são casos extremos de reparo, ou alguma coisa de seleção ali local, né? Eu vou Aí, descrever. aí poderia ver quem investiga muito tem toda uma linha de reparo por recombinação, não só de reparo por recombinação, mas outro tipo de reparo em mitocôndria é a Nádia, né? Souza Pinto, lá do IQUSP, né? Que quando eu voltei para o Brasil, eu fiquei no laboratório dela um tempo, né? E ela verificou, por exemplo, a presença de proteínas de reparo por recombinação, por exemplo, RAD52, que estavam presentes na mitocôndria, né? Então, sugerindo um mecanismo, né, de reparo por recombinação nessas mitocôndrias, né, por exemplo, pacientes com XP e tudo mais, né? Zé, e ainda nesse ponto, outros reparos por base ou por nucleotídeo na mitocôndria, como é que é? É controverso também? Reparo por excisão de bases é muito bem estabelecido. Você tem isoformas que migram para mitocôndria, então, e pensando que o DNA mitocondrial ele tá pertinho lá do vazamento de espécies ativas de oxigênio, eles conseguem verificar bastante nível de bases oxidadas, né? E então você tem uma máquina de reparo por excisão de bases. Reparo por excisão de nucleotídeos aparentemente não existe, não foi detectado até agora. Tem proteínas, foi achada proteínas relacionadas ao reparo por excisão de nucleotídeos na mitocôndria, mas aparentemente elas não, o que se sabe é que elas não estão fazendo reparo por excisão de nucleotídeos, né? Você tem, eu acho que também reparo por mismatch acontecendo, mas reparo por excisão de nucleotídeos aparentemente não, né? Então seria mais base excision repair, reparo por recombinação e reparo de mismatch, né? Então seriam esses o que se sabe até agora. Eu vou fazer um e-mail para você depois com outros detalhes. De repente você nos ajuda a colocar uma cereja lá nesse estudo. Pode mandar. Boa. Pessoal, perguntas? Zé, posso fazer uma pergunta? Posso fazer, Michel? Pode sim, Luiz. E você pensa em medir porque realmente os efeitos do inositol, o inositol é uma molécula que tem vários papéis, né? Você falou dos derivados pirofosfatados, mas tem os fosfatados, né? Há muito tempo se sabe do papel desses derivados em sinalização, é um negócio bem complicado. Você está pensando em medir os níveis dessas moléculas, que então, também eu acho que não é trivial, mas que acho que seria importante, né? Esse seria, assim, algo fundamental de se fazer, né? Por exemplo, uma coisa que daria para fazer, que eles fazem em células de mamíferos, é ver tem alguns anticorpos, né, específicos, só que, assim, uma célula de mamífero por fluorescência, você consegue ver um núcleo gigantesco lá, né? A levedura é pequenininho, então eu não sei se seria uma boa. Dá para ver essas moléculas por HPLC, né? E se de repente alguma coisa até que a gente poderia conversar depois, né? Assim, mas de tentar ver os níveis, né? Por HPLC, tá? O Smoker não faz lá, porque ele faz só proteína, né? Então o problema é que você não consegue definir o que é fosforilação de pirofosforilação, né? E aí você vai estar lendo um metabólito. Eu conversei já com... Desculpa, que está pensando massa, fazer por massa. Então, o problema... Seria o ideal, né? Poderia tentar por massa. Uma coisa, por exemplo, mas o problema é que, por exemplo, eu falei com a Sayuri, né? A Sayuri Miyamoto, que a gente tinha uma ideia de fazer lá no começo, um metabolômico, né? E eu tinha ideia de tentar ver esses pirofosfatos de inositol. O problema é que, como eles têm uma carga negativa tão alta, né, porque eles têm, por exemplo, 7 fosfatos, você não consegue separar essas moléculas, né, no caso, né, por essa técnica lá que eles fazem lá, né, de espectrometria de massa. Então fica difícil você ver, mas, assim, com certeza, né,
E assim, esses pirofosfatos de inositol, eles estão relacionados, por exemplo, eles atuam regulando uns fatores de transcrição que estão relacionados com o metabolismo, a respiração celular, né? Então, tem uma série de outros fatores que eles regulam, né? Então, assim, tem bastante coisa para investigar aí, né? Assim, do ponto de vista, mas com certeza ver os níveis deles é fundamental nesses mutantes, né? Assim, para tentar, enfim, ver se uma coisa é você inferir por um ensaio de interação genética, né? Vendo o fenótipo de você tirar um gene, mas medir o metabólito é algo que a gente pretende fazer, tá? É fundamental mesmo. Outra coisa que também eles estão influindo bastante é na manutenção de telômeros. Eu não cheguei a falar, né? Mas a gente também vai ver, porque, por exemplo, a deleção esses pirofosfatos, eles estão relacionados com manutenção telomérica. Se você deleta, por exemplo, essa quinase que gera o IP7, você tem levedura com telômero muito longo. A gente não sabe se isso aí está relacionado com o fenótipo de sensibilidade, né? Mas a gente também, eu já contactei uma professora da Unesp de Botucatu, que é a Maria Isabel Cano, que tem experiência para ver, né? E a gente vai tentar ver também medir, apesar de a levedura não ser um grande modelo para medir telômero, porque ela tem os telômeros um pouquinho mais encurtados, né? A gente vai tentar investigar também se tem alguma coisa a ver com manutenção telomérica. E essa deleção tem outras espécies? Já se fez um trabalho de filogenia? Então, elas são bem conservadas, né? Então, toda essa via, você tem ortólogos de levedura até humanos, né? Então, a via desses pirofosfatos de inositol, ela é bem, bem conservada, né? Não sei se era exatamente isso que você estava perguntando. Não, mas essa observação, por exemplo, de deleções ou perdas de função nesses ortólogos. Eu não sei dizer em humanos, né? O que se sabe é que, por exemplo, se você não tem nada muito recente, mas o que eles fizeram lá atrás foi silenciar essa quinase em cultura, não sei se era HeLa ou REC 293T, e aí eles observaram, eles mediram, por exemplo, eficiência de reparo por recombinação e viram que tinha uma diminuição, né? Então, assim, a perda dessa quinase acarreta em problemas, por exemplo, de reparo em células de mamífero também, em cultura. Então, dá a entender que seja bem conservado, né? Super interessante. Então, eu estou pensando nos velhinhos aqui de novo. Bom, legal. Gente, alguma pergunta a mais? Zé Renato, a gente recolhe algumas perguntas e comentários dos alunos e aí eu vou tentar repassar lá para você. Fique à vontade. Quem quiser também depois perguntar por fora aí, estou super disposto aí, né? Eu acho assim que a história dos pirofosfatos de inositol e vias de reparo é algo interessante. Eu não sei se de repente até pensando parte do genoma, se algum defeito, acho que isso não tem muito documentado, né? Se algum defeito, né, nessas quinases, uma alteração desses níveis pode levar, de repente, algum problema, né? Alguma síndrome, algum problema genético, né? Isso aqui eu não... Mas o fato... Levantar os autólogos e olhar. Se possivelmente ela modular a função dessas quinases, porque aí se você for olhar para ATR, ATM, né? Aí você acha coisa, né? A levedura não tem nenhum ortólogo de P53, né? Não, é diferente. Esse é um problema. O P53 não tem, né? Então, tanto a via mediada de apoptose, né, de morte celular por P53, ou por parada a regulação
parada de ciclo celular mediada por P53, tem outras proteínas que fazem isso, né? Mas a gente não tem nada relacionado a P53 em levedura, né? Muito, muito interessante. Eu vou descrever e, de repente, a gente vai atrás dessa parte humana aí. Que isso, imagina. Eu que agradeço aí. Foi um prazer aí falar para você.